Bem-vindos a mais uma aula de Química com a professora Liliane Hanna. Nossa aula hoje é hidrocarbonetos, aula 3, alcadienos. Iniciamos com a definição de alcadienos. São hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturados, que apresentam duas duplas ligações entre os carbonos. São semelhantes aos alcenos, são constituintes de borrachas sintéticas, né? Temos outras aplicações, como luvas cirúrgicas, balões de aniversário, bicos de mamadeira, borrachas escolares, preservativos masculinos, objetos feitos com látex, obtidos do isopreno. Também temos a roupa de mergulho, que é obtida do neopreno. Então, esses exemplos são aplicações dos alcadienos. A nomenclatura dos alcadienos. Como se dá a nomenclatura de acordo com a IUPAC? Iniciamos com o prefixo, que é o número de carbonos. Você vai olhar quantos carbonos estão presentes na cadeia carbônica. Colocar o infixo dien. O A você vai juntar ao prefixo, mas o infixo é o dien, né? O di, que representa 2, e o en representa a dupla ligação. E o sufixo é o sufixo o, que é o término da cadeia. Aqui nós temos a regra da IUPAC, a tabela que vocês já conhecem, com o nome dos prefixos do número de carbonos. Então, nós temos aqui carbonos, cadeias de 1 até 10 carbonos, nós temos esses prefixos. Aqui nós falamos sobre o número de hidrogênios. Ele é sempre igual ao dobro do número de átomos de carbono menos 2. E o que vem a ser isso? A fórmula geral do alcadieno é CnH2n menos 2. Como assim? Não entendi. Vamos aqui para um exemplo. Eu tenho aqui um composto chamado propadieno. Note que ele tem 3 carbonos na sua cadeia. Então, a fórmula geral CnH2n menos 2, basta que o N é o número de carbonos. Então, aqui vai ficar C3H2n menos 2. Não entendi, como assim? Ficará da seguinte maneira. O N é o número de carbonos. Então, para você descobrir o número de átomos de hidrogênio, basta que você multiplique 2 vezes o número de carbonos menos 2. Então, fica desse jeito. Se o número aqui de carbonos é 3, então 3 vezes 2 é 6. Menos 2, eu vou obter 4. Então, 4 vai ser o número de hidrogênios. E assim, sucessivamente aqui. Um composto buta 1,2 dieno, nós temos 4 carbonos. Então, 4 vezes 2 é 8. E 8 menos 2 é 6. Então, 6 é o número de hidrogênios. No penta 1,3 dieno, nós temos 5 carbonos. Então, 5 vezes 2, 10. Menos 2, 8. Então, 8 é o número de hidrogênios. E sempre funciona dessa maneira, porque a fórmula geral dos alcadienos, repetindo, é CnH2n menos 2. No hexadieno, 1,5, né? Hexa, 1,5 dieno, da mesma maneira. Você tem 6, que é o número de carbonos. Então, 6 vezes 2 é 12. 12 menos 2 vai lhe dar 10. 10 átomos de hidrogênio. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de alguns alcadienos. Então, no primeiro exemplo, eu tenho o propa 1,2 dieno. No início ali,
quando eu falava da nomenclatura, lá estava escrito que você ia utilizar o infixo a, diem. Só que o a, ele sempre vai vir junto do prefixo, que é o número de carbono. Então, aqui, o prefixo não é prop, que corresponde a 3 carbonos. Esse a, então, vai ficar propa. E 1,2 vem da onde? 1,2 significa dizer que as duplas ligações deste composto estão localizadas no carbono 1 e no carbono 2. Porque apresentou 2 vezes as duplas ligações. Então, fica propa 1,2 dieno. O composto do meio contém 4 carbonos. Então, prefixo para 4 carbonos é but. Aí você junta com o a. E aí 1,2 e a localização das duplas ligações. 1,2 dieno. No último composto, nós temos aqui um composto com 6 carbonos. Então, o prefixo para 6 carbonos é hexa. Então, hexa 1,4 dieno. Aqui nós temos alguns exemplos. O propadieno, se ele apresentar ligações alternadas, ele ficará denominado como um alcadieno conjugado, né? Que ele intercala as duplas ligações. Nesse composto aqui, 1,3 butadieno, se as duplas ligações estiverem mais separadas, teremos um alcadieno isolado, assim, muito longe, né, uma das outras. Tiver uma dupla ligação em uma extremidade e a outra dupla ligação na outra extremidade, então é um alcadieno isolado. Aqui nós temos alcadienos ramificados. Então, alcadienos ramificados são aqueles compostos que ao separar a cadeia principal, você vai ter um radical ligado a essa cadeia principal. Então, a cadeia principal é aquela cadeia que deve conter o maior número de carbonos e deve conter também as duplas ligações. Então, separando aqui a nossa cadeia principal, nós temos uma cadeia com 5 carbonos. Então, ela foi separada de modo linear, em linha reta. Então, o que sobrou aqui é um radical que contém apenas um carbono. Então, é um radical chamado metil. Então, fica o seguinte, localizando as duplas ligações desse composto, elas estão presentes no carbono 1 e no carbono 3. Então, ficaria da seguinte maneira. No carbono 4, eu tenho o radical ligado ao carbono 4. Então, o nome desse composto fica 4-metil 1,3 pentadieno. Então, é o nome deste composto. Nesses outros exemplos, nós temos aqui 2 radicais metil ligados no carbono 5 e no carbono 6. Então, o nome do radical é metil. E esse di apareceu da onde? O di está dizendo para você que esse radical metil apareceu 2 vezes no composto. E a nossa cadeia principal contém 7 carbonos. E as duplas ligações estão localizadas no carbono 2 e no carbono 3. Então, o nome do composto fica 5,6, que é o posicionamento do radical metil, 5,6 dimetil, hepta, porque a cadeia tem 7 carbonos, 2,3 são a indicação das duplas, dieno. Então, fica 5,6 dimetil, hepta, 2,3 dieno. No composto abaixo, nós temos um composto com 8 carbonos.
e 2 radicais. Aliás, temos 3 radicais. Temos aqui o radical com 2 carbonos, que está localizado no carbono 6, que é o radical etil. E temos o radical metil, localizado no carbono 3 e no carbono 7. As duplas ligações estão localizadas no carbono 2 e no carbono 4. Então, o nome do composto fica 6-etil, 3,7 dimetil, octa, 2,4 dieno. Ah, mas por que o etil apareceu primeiro? A gente segue a ordem alfabética, né? Então, pela ordem, o E vem primeiro que o M. Então, o radical etil, pela ordem alfabética, ele vem primeiro que o metil. Apenas isso. Outra questão aqui, ela diz o seguinte: o hidrocarboneto que apresenta a fórmula abaixo pertence à série de quais compostos? Então, nós temos aqui alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. Olha, você observando aqui esse composto, você verá que ele tem 2 duplas ligações. Então, ele é um alcadieno. O alcano só teria ligação simples. O alceno teria apenas uma dupla ligação. E se fosse um alcino, teria apenas uma tripla ligação. Então, repare que nós estamos ainda na família, estudando os compostos da família dos hidrocarbonetos. E o que é mesmo hidrocarbonetos? São compostos que contêm em sua cadeia apenas átomos de carbono e hidrogênio. Então, aí nós já estudamos aqui 4 compostos pertencentes à cadeia à família dos hidrocarbonetos, que nós estudamos já alcanos, alcenos, alcinos e agora estamos na família dos alcadienos, nos compostos alcadienos. A segunda questão diz o seguinte: alguns alcadienos mais simples, também usados para a preparação em exames como de fezes e de urina, são conhecidos por nomes não sistemáticos, aceitos pela IUPAC. Identifique esse hidrocarboneto. Então, ele está dizendo que são carbonos alcadienos mais simples. Então, você vai marcar a alternativa letra A. A letra B é também um alcadieno, mas é um alcadieno mais complexo, né? Devido também ao número de carbonos presente em sua cadeia. Nós temos aí na letra B, nós temos 2, 3, 4, 5, né? 5 carbonos na cadeia, enquanto que o composto da alternativa da letra A, nós temos apenas 4 carbonos, então ele é mais simples. E a letra C não se trata de um alcadieno, é um alcino. Então, você marca a alternativa letra A. E a nossa aula por hoje se encerra por aqui. E obrigada!